Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. 3 de setembro, domingo. O tema da lição de hoje é Conselhos aos Filhos. Me chama a atenção a maneira como Paulo aqui desenvolve essa importância, lembrando que o texto que aqui se dá continuidade, Paulo está fazendo menção a mais uma vez uma obediência que seja feita no Senhor e nunca fora disso. E por quê? Paulo chega a descrever assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Duas coisas aqui são claras. Primeiro, a expressão no Senhor. É aquilo que está na continuação do capítulo 5 e o verso 21. A submissão e a obediência e o respeito é sempre no Senhor. A maneira como o Senhor trata, essa é a forma que devemos tratar uns aos outros. Lembrando, se somos filhos de Deus, somos seus exemplos, seus discípulos, logo iremos fazer aquilo que Ele nos deixou. E o amor que Ele pede que nos ame, que amemos, seja um amor de igual forma, sem nenhuma subtração. E por que disso? Ele chega a dizer mais a seguinte, quando ele fala do verso 1, ele já dá sequência no verso 2, dizendo o seguinte, olha, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Bem, eu confesso que, embora Paulo tenha dito que esse é o primeiro mandamento com promessa, e eu vejo isso com o primeiro mandamento em relação aos seres humanos, porque o outro, capítulo 20 de Êxodo, verso 6, também tem uma promessa. Deus dizendo que ele faria misericórdia daqueles que o amavam. Então, assim, se os filhos obedecem aos seus pais, Deus os concederia a bênção de ter uma vida longeva, de ter uma vida longa. Isso é uma promessa. Obedecer a vossos pais, porque o primeiro mandamento com promessa. E qual a promessa? Para que te vá bem todos os teus dias na terra, que você viva bem. Mas quando a gente vai para Êxodo, capítulo 20, e o verso 6, o texto diz assim: quando Deus fala sobre a idolatria, né, sobre a adoração de imagens, aí ele fala: faça misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui Deus demonstra que a sua promessa tem a ver com a misericórdia. Deus iria ser misericordioso para aqueles que assim o não fizessem, ou seja, que não adorassem. Então, eu posso dizer, na minha concepção, que o mandamento com promessa entre os seres humanos e Deus está relatado na promessa de Deus de ser misericordioso para conosco, e na promessa dos seres humanos tem a ver com os filhos em relação aos seus pais. E é interessante porque esse mandamento, de fato, é o primeiro mandamento que abre os mandamentos, os 6 mandamentos que envolvem a fidelidade nossa com o nosso próximo, né? O decálogo é dividido em 2 tábuas, as 4 primeiras, obediência e submissão a Deus e amor a Deus. Segunda, respeito, amor e consideração para com o próximo. Então, o primeiro se inicia com relação entre filhos e pais. Pais, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. E por que a expressão no Senhor? Um ponto que merece consideração aqui é que o Ellen White chega a descrever, o autor colocou aqui embaixo um texto dele do livro O Lado Adventista, mas eu deixei aqui separado o meu livro, que agora não sei onde foi que eu botei. Ah tá, tá aqui. Olha só que coisa interessante. Me permita ler para vocês aqui pelo menos 3 pontos em relação a essa questão de obediência. Olha, aconselharia vocês lerem o capítulo 50 do livro do Adventista. O título é A Honra Devida aos Pais. E na parte seguinte, que é praticamente o que está aqui escrito, diz assim, olha, quando os filhos têm pais incrédulos e suas ordens contrariam os reclamos de Cristo, então, embora seja doloroso este pensamento, devem obedecer a Deus e deixar com ele as consequências. Na tradução de 1970 e alguma coisa, a página é 293. O autor colocou aqui a página de um livro mais recente, né, de 2021, que é a página 239. Mas o título é o mesmo, tá? A honra devida aos pais. Agora, olha a coisa interessante que eu encontro mais na frente. Em relação aos filhos e pais, diz assim, ó. Vi, na página 294 do mesmo capítulo, vi que Satanás tem cegado a mente dos jovens, para que não compreendam as verdades da palavra de Deus. Sua sensibilidade está de tal forma embotada que não consideram o conselho do apóstolo. E qual é o conselho? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ele é mais fazendo menção ao texto de hoje. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a nova terra. Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Filhos que desonram e desobedecem aos seus pais e não levam em conta seus conselhos e instruções,
não podem ter parte na terra feita nova. Isso aqui é muito forte, irmãos. A terra purificada não será lugar para o filho ou filha rebelde, desobediente e ingrato. A menos que aprendam obediência e submissão aqui, jamais aprenderão a paz do redimido. Não será mareada por filhos desobedientes, indisciplinados e submissos. Nenhum transgressor do mandamento pode herdar o reino do céu. Olha que coisa fortíssima. Então, e tinha até mandamentos, né? Tanto o Levítico quanto o Êxodo falava que os filhos que desobedecessem aos seus pais, eles eram mortos. A lei era bem clara, embora nós não tenhamos nenhum exemplo de um filho que fosse dessa forma. A gente não vê ninguém sendo morto por essa causa, mas a lei era clara. Então, a obediência, a submissão, ela era uma evidência muito forte no Antigo Testamento. E quando Paulo fala a Timóteo, ele fala assim: nos últimos dias serão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, os filhos serão ingratos, desobedientes aos pais. Então, essa característica é uma característica que me dá clareza que no fim dos tempos, os filhos que permanecerem com desobediência é uma evidência clara que não há, que estamos no tempo do fim. É tanto que quem costuma assistir jornais e ver os seus filhos, às vezes, os filhos de alguns, né, presos ou às vezes envolvidos em droga, os pais dizem lá: tanto que avisei a meu filho, tanto que falei para eles e eles não aceitaram. Então, o princípio aqui em relação a isso é muito claro. Não é à toa, irmãos, que o livro de Provérbios, segundo o doutor Oséias Caldas Moura, perdão, comigo goiaba agora, fiquei com a garganta meio seca, acho que é a semente. Ele dividiu o livro de Provérbios em 3 pontos. Ele botou assim: o capítulo 1 ao capítulo 10, ele foi escrito para jovens e crianças, de 11 a 20, adultos e comerciantes, e de 21 ao 31, a governantes, juízes e reis. E por quê? No início do capítulo 1 ao capítulo 10 de Provérbios, ele começa: filho meu, faz isso, filho meu, faz aquilo, filho meu, ouça o mandamento do teu pai, e não desprezes a lei de tua mãe. Então, várias vezes se dá conselhos em relação a isso. E aqui é bem claro que quando Paulo escreveu essa carta, existiam jovens ali que estavam também sujeitos ou seja, estavam ali à disposição de ouvir os conselhos que Paulo deu. Então, a expressão que foi dada, e essa carta, como sabemos, era uma carta circular, muitos jovens e crianças observaram esse princípio de Paulo. E ele lembra do Antigo Testamento, porque o mandamento de Deus, encontrado no Decálogo, é muito claro: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, que te vá bem a sua vida. Então, esse era o princípio. Paulo enfatiza a mesma coisa, bem provável que havia rebeldia naquele tempo com quem Paulo escreveu esta carta. Então, levemos em consideração aqui esse ponto crucial. E para fechar, olha o que é que diz o final. O 5º mandamento testemunha que honrar os pais faz parte do projeto divino para que os seres humanos prosperem. O respeito pelos pais, embora imperfeitos, ajuda a promover a saúde e o bem-estar. Que nós possamos verdadeiramente levar em consideração o texto que está aqui. E que nossos filhos, como diz um estudo bíblico, né? Até um antigo estudo bíblico, diz assim: pais preparados, filhos vencedores. E tem outros, né? Outras frases que se dizem assim: pais de joelho, filhos de pé. Porém, os filhos, para permanecer de pé, o pai tem que orar por eles e também orar com eles. Fazer valer a oração. Claro que não em sentido de aborrecê-los, embora esse texto vamos falar sobre ele amanhã. Mas, em suma, o conselho aos filhos é esse: obedecer aos pais como ao Senhor. E Ellen White chega também dizendo no livro da Adventista que os pais são colocados na vida dos filhos como que representantes seus. E aqueles que desobedecem de forma desacatada aos seus pais estão desobedecendo ao próprio Deus. Claro, como diz o texto aqui que nós lemos do lado Adventista, página 293. Se os filhos têm pais incrédulos e esses querem fazer com que os filhos desobedeçam aos pais, eles devem deixar as consequências com Deus. Pais que não honram a Deus não merecem ser respeitados no tocante quando aquilo como é que eu posso dizer, quando aquilo vem comprometer a sua fidelidade com Deus. Se um pai quer que o filho trabalhe no sábado, se o pai quer que o filho vá consumir bebida alcoólica, se o pai quer que o filho ande em transações erradas ou faça negociações erradas, os filhos têm legalmente, na vista de Deus, o direito de desobedecer aos seus pais nesse aspecto, porque esse pai não é temente a Deus. É a mesma coisa que nós lemos
na semana passada em relação aos maridos que não temem a Deus. Os que não temem a Deus não devem ter as esposas que se submetem. A mesma coisa eu falo dos filhos também. Os filhos devem honrar os seus pais e respeitá-los, desde que os pais estejam alinhados com o princípio divino, mesmo que não sejam cristãos, mas que tenham moralidade para com o reto de viver dos seus filhos e esperam que esses cresçam e cresçam para a honra e glória de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nossos pais possam ser cristãos e nós, como filhos também, e pais como somos, possamos colocar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Vamos orar a Ele. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pelos Teus conselhos, Senhor. Nos ajuda a obedecer-te nesse ponto tão crucial e viver à luz da Tua vontade verdadeiramente. Nos dá a Tua bênção, perdoa nossos pecados e que nossos filhos, Pai, obedeçam a Ti primeiramente e, consequentemente, obedeçam a nós como pais também. Que pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo domingo em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.